E aí pessoal, tudo bem? Capítulo 4, verso 26, a gente vai dar continuidade às disciplinas que Krishna está exemplificando em nome do conhecimento, como um meio preparatório para a mente. Antes de mais nada, se você não está inscrito no canal, se inscreve aqui do lado, clica aqui, se inscreve para não perder nada do que a gente posta. Se tem alguma dúvida, algum comentário, você pode postar aqui no comentário do vídeo, a gente responde rapidinho para você, tá? Então vamos lá. Shrotra dinindriyanyanye samyamagnishu juhvati shabdadim vishayanyanye indriyagnishu juhvati. Bom, Krishna vem explicando uma série de disciplinas. A gente já falou que a disciplina ela é algo que é um instrumento, ela é um meio e não um fim em si mesmo. Então ela é o meio para alguma coisa. Então qual é meio para o quê? Qual é o objetivo último de alguma disciplina? O objetivo último de uma disciplina é capacitar a sua mente para um ensinamento, para que o ensinamento ele não fique só de uma forma vaga, não fique só não fique só como uma informação, não fique só como algo armazenado na sua memória, não fique só como uma coisa que você usa para falar na sua roda de amigos, mas seja algo que você não só entende, como percebe e vive em função dessa percepção. Então, como já foi falado, essencialmente, as pessoas buscam sempre, em tudo que elas fazem, paz e felicidade. E algumas pessoas, a maioria, elas vão buscar, por ilusão até, paz e felicidade contínuas, permanentes, naquilo que é o impermanente. Então, essa constante busca por paz e felicidade contínua, permanente, naquilo que está sempre mudando, vai causar para as pessoas um aprisionamento pela ação. Porque a ação é o único meio pelo qual a pessoa vai buscar aquilo que representa a paz e a felicidade que ela está atrás. Então, a ação ela pode gerar um resultado que pode ser o que você queria, pode não ser o que você queria. Então, o resultado da ação não depende unicamente do seu resultado. E mesmo que você alcance os objetos da sua ação, você vai perceber que em determinado momento esses objetos perdem o interesse para você. Aquilo que você tanto queria, aquilo que você estava empregando vários esforços, várias capacidades para alcançar e alcançou, hoje de repente nem mais te enche tanto os olhos. Então, apesar de ter alcançado aquele objeto, mudam na sua mente os padrões de gostos e aversões. Aquilo que tanto me interessava, hoje já não me interessa mais. Então, estou agora fazendo uma ação em nome de uma outra coisa. Então, essa pessoa ela é aprisionada pela ação, porque ela vê a ação como o único meio pelo qual a paz e felicidade podem ser alcançadas. Isso é um problema, porque, primeiro, a paz contínua não pode depender daquilo que está sempre mudando. A felicidade contínua não pode ser alicerçada, ser construída sob uma base que o tempo, aos poucos ou rapidamente, corrói. Você não pode projetar num objeto a felicidade, porque aquele objeto no qual a felicidade está sendo projetada está se deteriorando a cada momento, bem como o sentimento que você tem em relação àquele objeto. Então, as disciplinas que você tem no yoga, elas são para que você esteja com a mente capacitada a entender de uma forma ampla a realidade desse universo, a realidade da sua própria essência. E não simplesmente ser uma coisa de input conceitual, onde você leu tantas Upanishads, você já leu a Gita 8 vezes, você já fez não sei quantos cursos sobre yoga,
você estudou sânscrito, mas você, ao longo do tempo, você percebe que ainda não existe tanta autonomia emocional. Ainda permanece uma angústia, ainda permanece um sentimento de desconforto, um sentimento de que está faltando alguma coisa. Então, isso não é normal. Significa que esse conhecimento ele está sendo acessado e armazenado unicamente na forma do conceito. Então, o que é o normal, é o que se espera dentro do processo de yoga, é que com o passar do tempo, Krishna já falou isso, vai falar, Kalenatmani Vindati, que a pessoa alcança dentro de si mesma o resultado. Que resultado? A capacidade de se tornar, de estar tranquila frente à dualidade, frente àquilo que acontece e é agradável e aquilo que acontece e é desagradável. Não é aquela pessoa que tem uma visão preta e branca da vida, que tem uma visão sem sal. Não é uma pessoa que se esconde atrás das disciplinas. Pelo contrário, uma pessoa que vive a vida. Ela não perde o seu gosto, não perde as suas preferências, ela não perde o seu lazer, ela não perde ali o interesse pela vida. Na verdade, a vida ela continua sendo bela, ela continua sendo vivida, ela continua sendo vista a partir da sua opinião, do seu gosto. Só que a vida não se resume à vida pela vida. Você vai ver a vida como uma oportunidade de poder sedimentar o conhecimento. Isso só vai acontecer na mente que é capaz de focar, na mente que é capaz de refletir. Nota bem isso. No capítulo 6 isso vai ficar muito claro, mas não existe yoga sem reflexão, não existe yoga sem análise. Então essa reflexão, essa análise, essa capacidade de foco, pode ser alcançado através de diferentes disciplinas. Qual é a melhor disciplina para mim? Depende. Existem algumas disciplinas básicas, genéricas, são recomendadas para todos. Mas existem disciplinas específicas para o seu caso, específicas para o seu objetivo, específicas para a sua dificuldade. Então, o Krishna está falando de disciplinas que podem ser genéricas ou específicas. E ele diz, na primeira linha, nas primeiras duas linhas, ele está falando do Brahmachari. O Brahmachari é aquele que normalmente ele tem um entendimento reduzido, né? Tem uma visão muito apequenada do que é um Brahmachari. As pessoas dizem, não, o Brahmachari é o celibatário. Pô, nunca, nem tira isso da sua cabeça, tá? O Brahmachari não é celibatário, o Brahmachari é o estudante. O celibato é uma disciplina que ele usa para poder facilitar o seu estudo. Porque às vezes você vê lá, o Brahmachari, mas não estuda. Não é Brahmachari. Ele é só um celibatário. Não é Brahmachari. Então, Krishna então diz, Shotra dinindriyanyanye samyamagnishu jurvati. Que anye, existem outros que eles jurvati, que eles oferecem. Oferecem aonde? Samyama agnishu. Eles oferecem no fogo, né? Aqui no locativo plural, nos fogos, né? Botar no fogo, né? No fogo do autocontrole. Ele oferece o que no fogo do autocontrole? Isso quer dizer que ele tem uma restrição com relação àquilo que ele está oferecendo no fogo da restrição. O que ele restringe? Shrotra, o ouvido, Indriyani, os sentidos, como o ouvido, Shrotra, e Adini e outros. Significa que esse Brahmachari, esse que é essa pessoa que tem essa disciplina, ela não faz com que os seus sentidos vão até determinados objetos. Por exemplo, uma disciplina, a minha língua, ela não vai na carne. A minha língua, ela não vai no ovo. A minha língua, ela não vai em alimentos
que contenham algum tipo de violência. Então é uma restrição, é uma disciplina que eu tenho que está relacionada à minha alimentação. Então ali a minha língua não vai. Por exemplo, também restrinjo o meu ouvido. Não, determinado tipo de assunto, determinado tipo de conversa, eu não participo, eu evito. Então, esse tipo de assunto, esse tipo de conversa, sei lá, o que seja, uma fofoca, um assunto mundano, alguma coisa parecida, você fala, não, disso eu me abstenho, eu abstraio, eu não participo. Então, o meu ouvido, ele é controlado no fogo da disciplina. Lá, o meu ouvido não vai. E assim também o genital. O genital, ele também é restrito. Ele não vai fazer sexo por um tempo, né? A ideia do Brahmachari é que ele tem o celibato para facilitar o estudo, mas o celibato no Brahmachari não é eterno, assim como a posição de Brahmachari não é eterna. Ele vai, em determinado momento, lá pela sociedade védica, ele vai, depois do tempo como Brahmachari estudante, ele se prepara para a vida, então ele entra na vida de uma forma prática, ele se torna um grihasta, e ali ele tem a opção de casar, estruturar uma família, arrumar um emprego e buscar seus sonhos, seus objetivos. Mas naquele momento ali, então, ele tem uma restrição desses sentidos, do ouvido e de outros sentidos. Aí, na outra linha, Krishna diz Shabdadim Vishayan Anye Indriyagnishu Jurvati. Ao contrário do Brahmachari, embaixo nós temos o quê? Pode ser colocado como o Grihasta. Grihasta quer dizer aquele que tem uma família, aquele que tem chefe de uma família. Tá? O que ele vai fazer? Ele Jurvati, então outros, né? Ele Jurvati, ele oferece aonde? Ele oferece no fogo dos sentidos. Estava oferecendo no fogo do controle. Isso eu não faço, isso eu não vejo, isso eu não como, isso eu não quero, isso eu não vou fazer. O outro já está dizendo, isso eu faço, aquilo eu vejo. Então, um é a restrição do que não pode e o outro é a restrição de coisas que podem. Não, somente essas coisas aqui eu faço. O que é incorreto, o que é ilegal, o que é imoral, o que é antiético, eu não faço. Mas aquilo que é ético, aquilo que é moral, eu ofereço ao fogo dos meus sentidos. Então, ele oferece no fogo dos sentidos, Shabda, o som, e o que? E outros, Yadini Indriyani, e oferece aos outros sentidos. Nos dois linhas de cima, não, é restrição. Não isso, não aquilo, não isso. Nas duas linhas de baixo, aquilo que é negado em cima é aceito embaixo. Qual é o melhor dos dois? Não tem melhor entre os dois. São duas pessoas com ciclos mentais diferentes que estão engajadas em disciplina. Um é tão bom quanto o outro, porque apesar de um poder estar aceitando um certo desfrute da vida, oferecendo aos seus sentidos os objetos, ele ainda assim tem uma restrição, porque não é qualquer objeto, não é em qualquer momento. Então existe um controle também, uma restrição também. Então um não é melhor do que o outro, eles são um é tão bom quanto o outro, porque eles também aqui, teoricamente, estão buscando o mesmo resultado. Então aí você para e pensa, baseado na sua natureza, baseado no seu dever, baseado naquilo que você aspira da sua vida, qual é a disciplina melhor para você? Conciliar as coisas que você quer alcançar no mundo e também alcançar aquilo que é o propósito do yoga, que é ver um significado maior além da própria vida. Qual é a melhor disciplina para você? O que é aquilo? Como é que você vai saber qual é a melhor disciplina para você? É aquilo que você tem dificuldade. Eu tenho dificuldade em manter
a minha boca fechada. Não, porque às vezes eu falo fora de hora, às vezes eu falo demais. Então a sua disciplina, Mauna-vrata, é um voto de silêncio. Não é que você não vá falar. Mauna-vrata não é só não falar. É que você não vai falar besteira. Você não vai falar quando a pessoa não te perguntou nada. Você não vai falar quando a sua opinião, quando você não pensou sobre aquilo que você vai falar. Então você adquire uma disciplina. Ah, eu tenho um problema. Eu tenho um problema com pessoas que que têm um comportamento ruim. Então a sua disciplina é de tolerância, não é negligência, é tolerância. Não é que você vai ver o cara se comportando de uma forma errada e você não vai fazer nada. Que isso é negligência, não é tolerância. É que você vai então desenvolver uma tolerância, você vai poder tentar entender o outro pela vida do outro e não entender o outro pela sua visão apenas. Então, são várias disciplinas que você vai poder fazer ao longo da sua vida, em determinados momentos, baseado naquilo que você precisa, baseado numa capacidade que você precisa ter e não tem, baseado em algum impulso que você precisa conter. Então, é isso, pessoal. Se tem alguma dúvida aí, escreve pra gente, coloca aqui no comentário do vídeo, dá o seu curtir aí. A gente se vê lá no próximo vídeo.